Olá, amigos. Estamos entrando mais uma vez no ar pela coluna Conversa Tributária, pelo perfil mauronegruni.com.br no Facebook. É um prazer estar com vocês. Essa coluna é uma coluna gravada, então assim, os comentários que vocês vão fazer eu não vou conseguir responder no ar, né? Não vou conseguir responder aqui em tempo real. E hoje nós vamos falar sobre o Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. Então, assim, como eu já disse, é uma coluna gravada, então, assim, os comentários de vocês eu vou poder responder a posteriori, mas não no momento aqui como a gente faz todas as segundas-feiras, né, às 18h45, eu estou ao vivo no ar. Hoje a gente entrou com essa coluna gravada. Bem, meus amigos, o que é importante a gente entender? Eu fiz aqui o exercício e imprimi o plano de 2018. Esse plano é o plano que rege o ambiente de fiscalização da Receita Federal. Por que eu peguei este plano? Porque aqui neste plano nós temos a indicação de quem são os autores, né? E quem é responsável pela fiscalização. Então tem o coordenador geral de fiscalização, Dr. Iágaro Jung Martins, Flávio Vilela Campos, que é o coordenador geral de programação e estudos, o Paulo Cirilo Mendes, que é o coordenador especial de maiores contribuintes. Então, assim, tem outras né, o ministro da Fazenda assina, enfim. Então, esse é um documento, o Dr. Jorge Rachid assina também, enfim. Então, neste caso aqui, a matéria ela é definida pela Receita Federal, quais serão as atuações da Receita Federal no âmbito da fiscalização. Então, esse é um documento bastante rico, que é necessário ter em mente no momento em que a gente pensa em compliance. Por que eu estou dizendo o da Receita Federal? Porque esse atinge a todos os contribuintes. Aqueles casos específicos, por exemplo, de ICMS ou de ISS, claro que também são importantes, por óbvio são importantes, mas nem todas as Cefaz estaduais e nem todas as secretarias de fiscalização, todas as secretarias de fazenda dos municípios têm um plano de fiscalização. No caso da Receita não, ela divulga, inclusive ela divulga no começo do ano ou no final do ano anterior, ela divulga o que será objeto do ano seguinte. Então ela normalmente faz isso no ano seguinte, porque ela coloca, como fez aqui, no de 2018, ela colocou os resultados de 2016. Então, quando a gente está falando dos resultados já na publicação de 2017, ele fala sobre os resultados do ano de 2018, fala sobre o resultado de 2017, vai colocando como é que está o nível de arrecadação, fazendo comparações, vários gráficos. É bastante interessante o grau de aderência, então o que é lançado e o que se consegue recuperar, né, ou consegue ir a termo com a fiscalização, né? Então com a intimação para a autorregularização, né, a emissão das cartas e assim por diante, né? Então aqui a gente tem um programa bem detalhado, colocando quais são as ações da Receita Federal. E aí, para a gente poder dar uma olhada, vamos lá na página 33, aqui que eu quero falar uma coisa para vocês bem interessante, pelo menos para mim eu acho muito interessante aqui, é quando ele vai falar sobre o planejamento para 2018. Quando ele fala no planejamento para 2018, já se vê um gráfico onde tem em 2013 a expectativa foi superada. Em 2014 foi superada ligeiramente. Em 2015 não se alcançou a expectativa. 2016 também não alcançou a expectativa. 2017 superou muito a expectativa.
E 2018, como não está concluso, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas, para efeitos de planejamento, a própria Receita Federal coloca com quase 150 bilhões em lançamentos. 148.990 milhões. 148 bi 990 milhões. Ou seja, praticamente 150 bilhões de reais é a expectativa em alto. Não em arrecadação, mas em alto. Né? Então, assim, fala sobre a questão das informações dos fiscos estrangeiros, então dessa utilização da informação compartilhada com fiscos estrangeiros para poder fazer a rastreabilidade de onde estão indo os recursos, ingresso, transferência de valores entre empresas sediadas em vários países e assim por diante. Né? E aí tem um item aqui no âmbito de programação para 2019 sobre o SPED. E aí no SPED ele coloca o E-Social e a FD-REINF como itens de destaque, que são os primeiros. Fala sobre o cronograma do E-Social, mas também fala sobre, explicando o que é o E-Social, o que é a FD-REINF, ok? E depois fala sobre os outros projetos. O projeto da nota fiscal eletrônica de serviços, ou seja, está no plano anual da Receita Federal de 2018 ter o projeto da nota fiscal de serviço, a nota fiscal de serviço eletrônica no nível nacional, que muita gente tem perguntado como é que anda o projeto, como é que está o projeto. O projeto está em andamento, nós tivemos reuniões no projeto piloto, enfim, o projeto está andando, ele vai entrar, já está entrando no ar em 2018 e seguirá sendo trabalhado. Né? Claro que esse é um projeto que vai ser paulatinamente implementado pelas prefeituras, então se disponibilizará para as prefeituras a partir do projeto piloto, que são um número restrito de prefeituras, que vai testando o sistema e que depois vai ser ampliado para as demais prefeituras de todo o país. Né? Mesmo aquelas que já têm sistema, que vão ingressar, até já falamos sobre isso aqui, mas que vão ingressar paulatinamente e que vão começar a depositar no ambiente nacional seus dados de informações sobre serviços, ok? Depois um outro item bastante interessante da simplificação tributária, que como nós estamos agora nos encaminhando para o final do ano, a gente já vê ações desse tipo. Para 2018 as ações de simplificação serão intensificadas, seja pelo avanço com mais municípios envolvidos na nota fiscal eletrônica, então já era no começo do ano de 2018 a intenção do governo colocar mais, da Receita Federal, né, colocar mais prefeituras no âmbito do projeto SPED da nota fiscal eletrônica de serviços, como também pelo avanço junto aos fiscos estaduais para fomentar a eliminação de declarações redundantes, que é o caso da CEF2 em Pernambuco, que é o caso do livro eletrônico fiscal do Distrito Federal, e também aquelas obrigações chamadas de GIA, né, das obrigações estaduais, das operações mercantis, chamadas de GIA, que estão com os dias contados, que gostaríamos que estivesse com dias contados. Nós temos alguns casos de eliminação, o caso do Rio Grande do Sul, o caso de Goiás, que são iniciativas para a eliminação daquilo que se chama em Minas Gerais, por exemplo, DAP, na Bahia, se eu não me engano, é DMA, DIM em Santa Catarina e assim por diante. Então essas obrigações que são redundantes em relação ao SPED, onde a gente tem o livro completo e ainda entrega uma outra obrigação resumida. Ok? Depois nós temos também revisão de declaração, ou seja, uma iniciativa da Receita de colocar em malha da pessoa física e avisar que está em malha, né? E também, e com isso também colocar, para aperfeiçoar as ações de compliance, o projeto de reestruturação inclui a melhoria do conteúdo de extrato do processamento da DIRF, que a gente sabe que essa melhoria do processamento da DIRF, na verdade, passa pela FD-REINF e pelo E-Social, especialmente na pessoa física, que é para poder saber a origem e saber que tipos de recursos que estão sendo pagos para a pessoa física, então para a melhoria da malha da pessoa física, ok? Então, também para a malha da pessoa jurídica. No ano de 2018 marcará a conclusão dos procedimentos fiscais e lançamento de ofício
nos casos de contribuintes não regularizados espontaneamente nas obrigações do GILRAT, no grau de risco, né? Falsos simples e autônomos. Então vejam bem, dentro da premissa da realização de fiscalizações céleres e assertivas, estão planejadas para este ano ainda as seguintes operações. GILRAT, ampliação da operação realizada em 2017 com previsão de alcance de 150 mil empresas nos anos calendários de 2017 e 2018. Então, eles fizeram um levantamento de 2017, de 2014 a 2017 em 2017, validando o grau de risco de acidente de trabalho aplicado nas declarações e na arrecadação da Previdência. E agora estão dizendo que em 2018 vão atrás de novos casos em que o contribuinte não está fazendo a declaração e o recolhimento de acordo com a sua atividade. Os autônomos, lançamento de ofício para contribuintes não regularizado espontaneamente. Então, aqueles contribuintes que contratam autônomos ou seus autônomos propriamente, aqueles autônomos que trabalham aqui, trabalham lá, trabalham em vários locais, não atingem o grau mínimo e também não fazem os recolhimentos adequados para a Previdência e provavelmente para o imposto de renda, né? Ainda, insuficiência de recolhimento do imposto de renda retido na fonte em relação à DIRF e aos próprios DARFs, ou seja, o fechamento da conta que deveria fechar, né, que se foi descontado de uma determinada pessoa, deveria estar declarado na DIRF e, portanto, deveria ter um DARF recolhendo o imposto de renda retido na fonte, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, né? Então, neste caso, aqui falando especificamente da malha da pessoa jurídica, então colocando na malha as empresas que não fizeram a declaração adequadamente, né? O falso simples, lançamento para os contribuintes que não se regularizaram espontaneamente, que é aquele caso que o empresário acaba disfarçando o seu faturamento para continuar dentro do simples, né? Especialmente na contribuição previdenciária, porque quando ele atinge a saída do simples, ele não passa mais a pagar aquele teto da Previdência lá do Simples, que se eu não me engano gira em torno de 7 a 8%. Né? Então, aquele é o limite do recolhimento para a Previdência do Simples como um incentivo à pequena empresa. Mas no momento em que ela atinge patamares para estar fora do Simples, então aí ela já vai ter o enquadramento natural de faturamento de empresas que têm maior faturamento, vão passar a recolher 1% sobre o faturamento, né, se for desonerado, se a atividade for desonerada de folha de pagamento, né, paga a CPRB, recolhe pela CPRB, ou, se não incidir da CPRB, incide então o regime geral, que é os 20% sobre a folha de pagamento, né, o INSS patronal. Ok? Também o Carnê-Leão, lançamento de multa por não recolhimento do Carnê-Leão para contribuintes pessoas físicas obrigadas ao seu recolhimento. Então, também esse caso do recolhimento de pessoa física, né, que deveria estar com o seu recolhimento de INSS em dia. Bom, ainda, conformidade tributária, monitoramento dos maiores contribuintes, então, são monitorados em 2018, serão monitorados em 2018, quase 9 mil pessoas jurídicas, cuja quantidade correspondente a menos de 1% do total de empresas do Brasil, 0,01% das empresas do Brasil. Apesar de reduzido quantitativamente o número de contribuintes, os recolhimentos das pessoas jurídicas têm representado em torno de 60% da arrecadação das receitas administradas pela Receita Federal. Por óbvio, né, aqueles contribuintes gigantes que ficam dentro do monitoramento dos maiores contribuintes, que são poucos, mas que a arrecadação é algo gigante. Então, essa percepção continua, a percepção de fiscalização continua dentro do âmbito da Receita. Aliás, nesse plano plurianual de 2018, são inúmeras as vezes a presença aqui, a incidência da afirmação em que o fisco quer se perceber presente no âmbito do dia a dia das empresas, ou seja, a percepção da presença do fisco ou do cumprimento da obrigação. Enfim, é dessa forma
que aqui está colocado. Depois, principais operações que serão objeto de fiscalização. Então, evasão dos setores. Então, assim, agora vamos ver o que é que o fisco vai olhar para 2018. No setor de cigarros, de bebidas e de combustíveis, então ele tem ações próprias para o setor de cigarros, né? Fiscalização, o fumo papel, ou seja, empresas que andavam gerando crédito tributário para outras empresas a partir de sua inserção na cadeia, e aí são chamadas de empresas que fazem essa intermediação para fazer uma geração de crédito tributário, né? Então, tabaco sem origem, coisas do gênero, né? O setor de bebidas, que ficou, teve desativado o sistema Siscob, né? o Sicob, o sistema de controle de bebidas. Esse sistema de controle de bebidas monitorava a produção dentro da área de produção. Cada garrafinha tem lá o seu print, né, na embalagem. Então o sistema escaneia a embalagem e sabe se aquilo é uma garrafa de 400 ml, de 500 ml, se é um refrigerante, que tipo de bebida é, né? O setor de papel imune também, então aquelas empresas que compram papel para fazer jornais, para fazer trabalhos que são incentivados como papel imune e que na verdade vira papel comercial para fazer agenda, para fazer impresso, para fazer qualquer outro tipo de impresso. Então o fisco também olha para isso em 2018. O setor de biocombustível, de biodiesel e álcool, então desenvolvimento de programa de seleção e fiscalização de contribuintes no tocante à fabricação e importação de biodiesel e do álcool para identificação de ações que possam incrementar a arrecadação espontânea e procedimento que aumente a percepção do fisco. De novo, percepção do fisco, né? Então, as distribuidoras de combustíveis, então é uma outra dentro de combustíveis ainda, né, elevação do nível de monitoramento para identificar a alteração do comportamento no ramo de distribuição de combustíveis com a alteração das alíquotas de PIS e COFINS sobre o etanol. Então, o que eles perceberam? Eles colocam aqui a equipe de auditores, a área de seleção, a partir da análise centralizada de notas fiscais, então olhar a base de notas fiscais e de outros dados de informações internas, percebeu a mudança significativa do volume de vendas comparativamente ao período anterior à evolução da tributação. Então, aumentou a tributação e o fisco percebe a queda no faturamento destes itens. Ou seja, o fisco entende que, como aumentou a alíquota de tributação de PIS e COFINS sobre o etanol, parece, aí, claro, tem que investigar, tem que fazer o procedimento de investigação, parece que aumentando a carga, a chance de haver sonegação aumentou. É o que eu entendo lendo isso aqui. Pode ser que a empresa deixou de faturar aquele item porque agora ele tem uma tributação maior, não conseguiu repassar isso e diminuiu a venda do produto pelo aumento da carga tributária. Pode ser isso, mas o fisco entende que precisa monitorar para saber o seguinte: bom, está vendendo a mesma quantidade, só que agora uma parte declarada e outra parte não declarada. Enfim, né? O fisco tem o direito de desconfiar desse tipo de situação, né? Aliás, é dever do fisco até para promover a concorrência leal. Não que eu concorde com a carga tributária, não é isso que eu estou dizendo. E não quero manifestar aqui a minha opinião. O que eu estou falando é outra coisa. Não é sobre a carga tributária, mas se um paga, todos vão pagar a mesma, né? Salvo se em lei, como é o caso do Simples, né? Outras situações que aí não, efetivamente, legalmente, não tem a mesma carga tributária. O que é uma opção de incentivo, de fomento para algumas iniciativas, né? Depois, a venda direta. Olha que interessante essa aqui. Análise do modelo de negócio voltado para a venda direta ao contribuinte, praticado por empresas de destaque no setor variado do país, de variados setores do país. A Receita Federal verificou inicialmente irregularidades referentes à sonegação de tributação previdenciária e de imposto de renda nos valores de lançamento na ordem de 1,5 bilhões de reais, ou seja, 1,5 bilhão de tributos sobre imposto de renda e sobre previdência. Por quê? Porque esse é o tipo de negócio que é aquela grande empresa
que faz a venda diretamente para o consumidor, e este agente que realiza a venda não compra a mercadoria para fazer a venda, e sequer tem uma relação de emprego com a grande distribuidora ou com o fabricante. Né? É muito comum em cosméticos, mas também tem outras áreas de atuação, né? Em que esse modelo de negócio é um modelo muito bem sucedido economicamente. Né? Então, o fabricante ou o grande distribuidor, importador, ele tem os produtos, uma pessoa faz a venda e essa empresa fatura diretamente para o consumidor. E aí não há a cadeia de valor onde o fabricante vende para um distribuidor, um pequeno, um revendedor, e esse revendedor é que faz a venda ao consumidor final. Então essa venda direta ela tem essa característica e a fiscalização detectou aqui a questão do imposto de renda e da relação de previdenciária em relação a esses serviços prestados. Né? Porque no fundo é um agente comissionado, um agente provavelmente, né, não conheço exatamente o modelo, mas ninguém trabalha de graça, portanto algum benefício essa pessoa que faz essa venda para esta grande empresa vai ter algum benefício pecuniário. Ao receber, deveria, né, fazer o recolhimento dos tributos. As operações então especiais de fiscalização, então aquelas que são de cunho eventual, que se percebe alguma situação no mercado, ou se tem uma demanda, ou tem uma denúncia e assim por diante. A operação Lava Jato, então, colocar em paralelo, vai incrementar o compartilhamento para as demais unidades, a expertise adquirida na operação Lava Jato. Né? Lembrando, pessoal, estou falando aqui e esqueci de mencionar de novo que essa é uma coluna gravada. Quem está assistindo agora e está vendo que eu estou falando e não estou comentando, fulano entrou, de onde está falando e tudo mais, essa é uma coluna gravada e nós estamos falando sobre o plano anual de fiscalização da Receita Federal para 2018. Tá? Então, é para 2018 mesmo. Aí alguém vai dizer, mas já está terminando o ano de 2018. Mas é importante a gente saber isso aqui, até porque eu estou alertando, porque vai sair o de 2019. No começo de 2019 vai sair os resultados de 2018 e o plano para 2019. Quando sair o plano para 2019, recomendo que todo mundo também vá lá olhar o que é que vai ser fiscalizado em 2019, que muito nos interessa para sabermos quais as ações de compliance que a gente tem que fazer. Até porque normalmente a gente tem demandas infinitas e recursos finitos. Como é que a gente faz esse gerenciamento? A gente tem que ver o que vai ser mais prioritário neste momento. Tá? Então, Operação Lava Jato, então vai ser compartilhado com as demais delegacias e as equipes especializadas de investigação. Operações de fraude de títulos públicos, né? Então aquele caso de compra de título podre para fazer compensação e não pagar tributo com moeda boa, com moeda corrente, e pagar com títulos antigos, né? Então isso já se sabe que teve uma grande atuação de empresas nesse sentido, né? Cujo valor aproximado dá R$1 bilhão. A Operação Zelotes, que foi amplamente divulgada, né? Que envolve várias ações de julgamento no âmbito do CARF, Operação Ararat, né? Então também está aqui a Operação Calicut, Operação Fundos de Pensão, né? Então a perspectiva de abertura de novos procedimentos fiscais e análises complementares à programação que já foi feita sobre os fundos de pensão, Operação Repatriação, né? Aquele caso de trazer recursos do exterior que estavam, ou trazer ou declarar recursos que estavam no exterior, né? Então isso também algumas pessoas declararam, outras pessoas não declararam, com receio, enfim. Então também é alvo, ou seja, tem patrimônio, né? Aqui é toda uma carga em cima de transferência, de valor de
de transferência de recursos entre países. Então, isso tem inclusive mecanismos internacionais de controle e de cooperação, exatamente para poder saber onde se deve fazer gestão, né? E o Brasil é signatário de alguns acordos com a OCDE, então ele precisa estabelecer mecanismo de controle desse dinheiro internacional que parte ou que chega no Brasil, né? Que parte daqui ou que chega aqui no Brasil. Preços de transferência, então ações de controle com a finalidade de aumentar a percepção de risco nas operações de importação e exportação entre partes relacionadas. Monitoração, tributação em bases universais, né, proposto pela Lei 12.973, então também trazendo essa questão, né, de a Receita Federal já autuou irregularidades que chegam a 24 bilhões de reais, então enfim, tem muito volume de recursos para a Receita poder atuar em cima. Então, em 2018 segue essa questão, né? A 12973 é de 2014, então tem bastante trabalho para ser feito, tanto do que já passou como dali para frente, né? Reorganização societárias e ágios, então o fisco também tem essa questão, esse olhar para essa questão da reorganização societária com pagamento de ágio entre as empresas, né? Contribuição previdenciária no âmbito da produção rural, do empregador pessoa jurídica e das agroindústrias, incentivos fiscais, então atuação para a identificação de contribuintes que receberam incentivos fiscais, mas não cumpriram ou deixaram de cumprir os requisitos para manutenção, então está gozando de benefício fiscal, mas não está fazendo a sua contrapartida proposta para o recebimento do incentivo fiscal. Isso aqui é quase que permanente, né? Os órgãos públicos, em parceria com os tribunais de contas estaduais, a fiscalização receberá dados públicos relacionados às folhas de pagamento dos municípios referente aos últimos 4 anos. Então, em 2018 vai ter novamente um controle, uma auditoria, na verdade, não um controle, mas uma auditoria em relação aos que estão no regime geral de previdência e também daqueles que têm as suas ações de previdência no cunho, no regime próprio, né? Então, aqueles que têm no regime próprio, o Tribunal de Contas, enfim, os estados é que vão dar conta disso. Agora, aqueles que estão no regime geral, que a prefeitura tem seus funcionários na aposentadoria, na contribuição previdenciária pelo regime geral, como se fossem seletistas, então, nesse caso, se aposenta não pelo Tesouro Municipal, mas sim pelo Tesouro da União, né, da Previdência, no regime geral de previdência, por isso que se chama regime geral de previdência, onde se enquadra todos os colaboradores, todos os trabalhadores do país que pretendem algum dia alcançar a aposentadoria e que não estão num regime próprio, como é o caso da União, como é o caso dos estados e alguns municípios, né? E as ações de combate à fraude, então são 15 ações, né? As ações de combate à fraude aqui, então, parte de identificação de modus operandi de vários segmentos e de várias empresas que atuam, né? Então, mas aí ela não tem um fim específico. Então, assim, se descobre que tem venda, derrame de selo do IPI por uma gráfica XYZ. Aí vai lá, se investiga e vai ver quais são as empresas que compraram selos para colocar em bebida ou em cigarro, ou seja o que for, e que teve vamos dizer assim, esse derrame de selos falsos, vamos supor. Estou chutando aqui, né? Tô dando um exemplo, né? Então, são situações que são pontuais de fiscalização. Bom, meus amigos, eu recomendo sempre que a gente monitore. Eu leio todos os anos, né? Porque a gente tem vamos dizer assim, essa missão, né, essa automissão de estar ciente do que é o plano de fiscalização da Receita Federal. Eu acho ele muito interessante, até porque ele direciona muito das ações da Receita Federal do Brasil, inclusive nos apoios a projetos que serão decorrentes do plano, né? Então, por exemplo, por que o bloco K da FDI CMS-PI vai começar exatamente pelo setor de
fumageiro e pelo setor de bebidas e autopeças. Exatamente porque bebidas ficou fora do Sicob e o cigarro também foi excluído da cadeia de controle. Então, de alguma forma, precisa saber como é o processamento do controle das bebidas, do cigarro, de autopeças, para poder, então, saber se está tendo desvio ou não de produção e de faturamento, né? Ou seja, comprar pela produção, qual é o faturamento, se está compatível, se a compra também está compatível. Então, por isso, no bloco K, a gente coloca as informações de compra, ou coloca a utilização dos insumos e a produção. Então, essa transformação se dá no bloco K, né? A matéria-prima, os insumos, outros insumos, embalagens e tudo mais, e o que resulta. E aí, se aquilo dá sustentação para o faturamento, né? Eu sempre uso aquele exemplo de uma empresa que fabrica colchões e compra 2.000 metros de tecido e porventura aquilo dá para fazer, sei lá, 5.000 colchões, sei lá, 20.000 metros de tecido, aquilo dá para fazer 5.000 colchões. Só que ela faturou, ela comprou os 20.000 metros de tecido e ela produziu 70.000 colchões. Bom, ela podia produzir 5, ela produziu 70.000, tem alguma discrepância na sua produção, né? Ou no seu faturamento, o que geralmente é mais provável. Você está comprando insumos sem justificativa, sem então ter as notas fiscais, e aí, portanto, está fabricando. Eu estou usando o exemplo dos colchões, pelo amor de Deus, porque eu acho que assim, não vamos pensar que o Mauro está dizendo que o setor de colchões só nega. Não é isso que eu estou dizendo. Então, amanhã está cheio de posts dizendo que é minha empresa, que não... Eu estou colocando por hipótese. Isso podia funcionar para fabricação de torneira. Então, eu compro metal para fazer torneira. E eu não tenho compra suficiente para a produção que eu vendi de torneira. Para a produção de óculos, mesma coisa. Para a produção de papel. Então, eu compro papel e faço produção de papel. Então, não tem... Como é que eu fiz não sei quantas mil agendas ou livros ou o que for, se eu não comprei papel suficiente para fazer isso? Ou seja, claro que eu comprei papel, mas não foi declarada essa compra exatamente porque ela não foi uma compra lícita. É essa que é a ideia do bloco K, é poder acompanhar o faturamento a partir da produção. Porque se é revenda, é muito claro, porque eu tenho que ter as compras, né? Como é que eu vendi um sapato que eu não comprei o sapato? Se eu sou um varejista, eu só posso ter no meu estoque aquilo que eu comprei. No caso do bloco K, ele coloca essa possibilidade de eu não tenho o produto final que eu vendo, porque eu produzi. Então, assim, então cadê o consumo da matéria-prima? É isso que se tem no bloco K. Ok, meus amigos, então lembrando que essa é uma coluna gravada, os comentários de vocês serão respondidos aqui no próprio perfil da Conversa Tributária, no perfil do blog mauronegroni.com.br, aqui no Facebook, e vocês então podem criticar, comentar, compartilhar, curtir, fazer toda aquela bagunça que a gente faz, só que hoje eu estou gravado. Tá bem, meus amigos? Um beijão para vocês e até a próxima segunda-feira, às 18h45, preferencialmente ao vivo. Tá bom? Um abraço, saúde para todo mundo.